debate com inteligência. Pode Cris, debate com inteligência. Deuteronômio. Quem quiser caneta reserva, tem na bolsa. Eu trouxe caneta reserva. Deuteronômio. O nome do livro provém da tradução grega Deuteronomos. Na verdade, traduzindo pra gente aqui, né? Pro povão aqui. Deuteronômio é repetição da lei. Ou cópia da lei, né? Pode ser cópia. Ou segunda lei. Ok? O livro consiste nas mensagens de despedida de Moisés. Então o livro aqui é a despedida da nossa aula, do nosso Pentateuco, e é a despedida de Moisés, né? Moisés, depois disso, ele morre, né? Ele vai para o Monte Ebal, onde ele morre, né? Falece. Monte Ebal não. Ebal? Não vou falar o nome aqui do monte. Vou errar aqui. Monte... Nebo. Ebal não. Ebal é outra coisa. Ele já sabia ali, quando ele estava falando ao povo. Ele sabia que ele sabia que, primeiro que ele sabia que ele não ia entrar na terra prometida. Então, independente até, vamos supor até que ele não soubesse, mas ele sabia que ele não ia prosseguir com eles. Então, mostrou ele o monte, a terra, e na hora que mostrou, Deus falou com ele que ele não ia entrar na terra. Mas aí tem um detalhe. Enquanto ele estava falando ao povo, essa era a dúvida. Se ele sabia, ele já sabia. Enquanto ele falava. Não, ele já sabia que ele não ia entrar. Ele sabe porque Deus falou para ele que foi por causa do quê? Foi porque que Moisés não entrou. Isso. Então ele tinha consciência do que ele fez, né? Vamos lá. Então, é a despedida de Moisés. Então, o livro de Deuteronômio é a despedida de Moisés. O livro consiste na mensagem de despedida de Moisés, nas quais, página 126, ele sumariou e renovou o concerto entre Deus e Israel para o bem da nova geração de israelitas. Então aí, esse livro fala sobre nova geração. Por quê, gente? Eu falei até no início da aula. Porque eliminou aquele povo todo que blasfemava, que não obedecia. Aquele povo todo que saiu do Egito, tudo morreu. Quem veio foram os descendentes deles. Só ficou Josué. Josué nasceu no caminho, né? Isso. Mas porque Josué, ele ficou ali na bênção, né? Não é porque ele ficou na liderança, mas ele ficou aos pés de Moisés. Ele não se rebelou. Josué nasceu no caminho ou ele veio do Egito? Josué. Josué nasceu no caminho ou veio do Egito? Aí você está ambiental. Só veio com o pai da dele. Josué nasceu no caminho, né? Eu sei, nessa época eu estava viajando na Não, pô, a história me conta, pô. Eu acho que ele saiu do Egito pequeno. Eu acho. Alguém falou, professor? Eu acho que ele nasceu e foi junto com Moisés. Josué Eu nem nasceu no respondo caminho. isso. Quer dizer, responder vocês isso. Vou explicar por quê, gente. Gente, eu não respondo o que eu não sei, o que eu não pesquisei, o que eu não sei. Não vem dessas ideias, não. Autor, Moisés. Ninguém tem dúvida que é Moisés. Ok? Moisés, olha que interessante.
foi entregue a Israel como um documento do concerto para ser lido por extenso diante de todo o povo a cada 7 anos. Então, de 7 em 7 anos, tá? O livro era lido, relido. Tem detalhe também que você vai ver mais à frente, que esse livro era lido para os reis. Você vai ver aqui na aula. É provável que Moisés tenha completado o livro pouco antes da sua morte, a cerca de 1405 a.C. Então, aqui já tem informação sobre a data do livro, 1405, ok? A data. Agora, o Deuteronômio é o livro que mais tem... Posso? O Deuteronômio é o livro que mais tem citações no Novo Testamento. Tá? Jesus fala direto do Deuteronômio. Existem versículos que são tirados do Deuteronômio. Existem princípios que são tirados do Deuteronômio e estão no Novo Testamento. Quase 100 vezes os livros do Novo Testamento citam o Deuteronômio ou a ele aludem. Ok? Deuteronômio é citado mais de 80 vezes no Novo Testamento. Pertence, assim, a um pequeno grupo de 4 livros veterotestamentários, os quais os cristãos faziam referência frequentemente. Então, se você for ver os apóstolos, você vê Jesus falando, sempre vai ter uma citação do Deuteronômio. Então, ele tem uma grande importância no Novo Testamento. Aí, o livro trata da recapitulação da história das peregrinações. Então, Moisés, ele recapitula ele está fazendo ali uma recapitulação de tudo que foi feito, de tudo que aconteceu, né? Dos fracassos de Israel, indicações de tempo e lugar. Moisés se dirige à nova geração que está prestes a apossar-se da terra prometida aos patriarcas. Os seus discursos têm o propósito de preparar o povo para conquistar Canaã. Então ele está fazendo o seguinte, ele está, olha só, vocês não estavam lá pessoalmente, que estavam lá seus pais, eu espero que seus pais tenham ensinado vocês, mas mesmo assim eu vou fazer uma recapitulação de tudo que aconteceu, desde Abraão, né, os patriarcas, como a gente já teve aula dos patriarcas, né, ele foi e começou a recapitular. Isso que você pode encontrar em Deuteronômio 1, do versículo 1 até o versículo 5. Até porque a história teria que permanecer, né? Da continuidade, né? Sim, sim. Ser lembrado de geração a geração. Essa é importante. E aí você tem aí 3 discursos de Moisés. O primeiro discurso recapitula, ó, então aqui são 3 discursos. Moisés aqui ele dá 3 discursos. O primeiro discurso, ele narra a história de Israel. O propósito de lembrar os israelitas que Deus havia multiplicado grandemente a descendência de Abraão. Então o primeiro discurso é a história de Israel. Desde o mais inicial, que é Abraão, Isaac, Jacó, contando a história de como a nação surgiu, como a nação nasceu, através dos patriarcas, e depois foi para o Egito. Então ele está contando isso para a nova geração, ele está contando isso para os novos, quem herdar até, olha, vocês vão começando para a nova terra agora, eu não vou estar lá para explicar para vocês, então eu vou explicar agora. Tá? Então Deus preparou aquele momento para ele. Então esse é o primeiro discurso. Moisés adiciona os pormenores em Deuteronômio, enquanto nos livros anteriores. Por exemplo, de acordo com o capítulo 1, versículo 22, foram os israelitas que sugeriram a Moisés enviar espias, mas segundo Números 13, versículo 12, foi Deus quem ordenou. Não há nenhuma contradição nisso. Deus mandou que Moisés despertasse a atenção do povo para que se manifestasse o que havia de ser no seu coração. Aí você tem, ele vai e conta inclusive a história que aconteceu com Arão em relação ao bezerro de ouro, e ele está contando essa história para o povo.
Está contando o que aconteceu quando ele subiu ao monte para buscar as tábuas, né? E aí ele conta, e o interessante é que ele não conta só as partes boas, ele conta também as partes ruins. Isso é interessante da Bíblia. Normalmente, quem faz propaganda de si não faz uma propaganda negativa. Né? Faz sempre só propaganda positiva. Né? Você não vê o político falando assim, não, apesar de eu não ter cumprido essas promessas, eu estou aqui. Ele nunca vai falar isso. Né? Só vai falar assim do que talvez ele tenha cumprido. Então isso é muito importante. Então, a Bíblia é um dos livros, o único livro, normalmente, que podemos dizer que não liga para falar o que houve de errado. Olha só. Aí ele fala aqui, ó, rebeldia. Houve rebeldia ao mandado do Senhor. O povo de Israel devia ter entrado na terra prometida 39 anos antes, mas ele não entrou por causa da sua incredulidade. Né? Deus poderia ter vencido os povos, poderia, mas eles teimavam, eles faziam as coisas erradas. Então Deus permitiu que eles ficassem 39 anos pelo deserto, né? Não só porque não tinham condições, estruturas bélicas, né, militares para atingir, mas também porque eles tinham o coração duro. Deus não podia mandar matar tudo. Deus não tinha acabado com o Egito, que era a maior nação. Sim. Ele ia acabar com esses reinos. Então Deus, ele viu que o povo não estava merecendo. Né? Vocês que são pais, certamente, com seus filhos tratam, né? O filho não... você não está fazendo por querer, fazendo merecer, né? Então, você vai demorar para receber esse presente, ou você não vai receber o presente. Então, a mesma coisa que Deus fez com Israel. A desobediência pode, muitas vezes, ser trágica, pois poderá resultar na perda irreversível de oportunidade, bem como julgamento divino. E aí ele fala das terras do Jordão. Vamos para a página 129. Na página 119 fala assim, Moisés tem a exortação à obediência. Página 129, terceiro parágrafo. Considerando que havia sucedido à geração anterior, Moisés apela para Israel a fim de que não cometa o mesmo erro e guarde a lei e ponha em ação. Aqui ele está contando toda a história. Outro motivo para obedecer a Deus era que somente Israel tinha o privilégio de ser o seu povo. Ele estava deixando claro, olha, vocês são uma nação santa, vocês são uma nação que Deus escolheu como uma nação que vai ser o sacerdote do mundo. E ele está contando essa história toda para toda uma geração, que os seus pais morreram no deserto. Ou seja, ele fala do passado ao mesmo tempo do futuro. Sim, ele está preparando o futuro, contando do passado. Aqui, ó, notamos o zelo de Deus. Ele exige lealdade. Não é? Moisés adverte solenemente que o fato de apartar-se de Deus para prestar culto aos ídolos traria como consequência a dispersão dos hebreus, isto é, a separação dos hebreus, e foi o que aconteceu muitas vezes. Lá para frente, depois os reinos vêm, você lê os livros de reis, né? As histórias dos reis, toda vez que o povo entrava em idolatria, entrava se envolvendo com idolatria, ele perdia e dispersava. O povo foi dispersado, tanto é que você teve judeu, na Grécia você teve judeu, por exemplo, tem essa confusão lá da Samaritana, né, dos samaritanos, que foi porque eles se envolveram com outras nações. Então são prejuízos que Israel passou a ter. Fala, meu Deus. Interessante que a gente estava falando sobre Moisés, interessante que Deus mostrou a ele, antes dessas invasões todas, Deus mostrou a ele que ele não ia entrar na terra. Isso. Falei. Mostrou, e ele invadiu tantos lugares, tantas cidades, tantas coisas, mas... E foi andando com o povo. Mas quando chegou ali, até onde ele podia, até o limite, ele parou. Até o limite da terra, até o limite de invadir a terra. Olha só. Ele foi preparando Josué, né? E ali ele já tinha Josué, foi preparando ele. Você vê que é tudo organizado. Deus estava preparando o povo para morar numa nova terra, para morar numa terra, detalhe, numa terra que tinha
muitos vizinhos que adoravam outros deuses. Então Deus aqui, ele está preparando uma galera, olha, se vou chegar num lugar que tem muito paganismo, muita idolatria, muitos sacrifícios a outros deuses. Professor, só uma pergunta. Oi. Interessante, do pecador e Eva, numa única falha, entrou o pecado. Pensa Moisés, numa única falha, Deus também não poupou, não teve misericórdia. O que motiva ele a pegar e não dar prosseguimento depois de toda a trajetória de Moisés? Será que ele não teria crédito? Por que ele faz essa pergunta? A viúva ela não tinha direito a nada, mas o marido dela era fiel e ele honrou a palavra. Sim. Aí ele deu crédito, a família. Não, eu estou entendendo. Por que Deus não perdoou Moisés? Eu acho que é isso que você quer perguntar. Não é isso? No geral, não é isso? Por que Deus não perdoou Moisés? Por que Deus não perdoou, que eu digo assim, por que Moisés, Deus não falou assim, ó Moisés, você fez isso, eu vou relevar você e vou deixar você entrar porque você fez muita coisa. Você tem um histórico muito bom, Moisés, não é? Mas Moisés ele tinha que ser um exemplo naquele momento. Deus não poupou, não é? Não poupou nem o seu filho. A Bíblia diz que Deus não poupou nem o seu filho Jesus. Quanto mais Moisés. Então Moisés ele estava numa posição de liderança, de exemplo, que as pessoas entendem, caramba, peraí, cara, se ele não poupou nem o profeta principal dele, o que ele vai fazer comigo? Então, isso dá uma autoridade. Fala. Eu acho que, além desses detalhes, o fato de Moisés ter ferido a rocha, e a rocha simbolizava Cristo, naquele momento tinha uma certa, eu não sei se era mesmo, porque Jesus é a fonte de água viva, e por simbolizar a rocha, em vez de falar, a rocha ele feriu, como se tivesse ferido ao próprio Cristo, não sei. E tem também muita coisa, Moisés, em relação, por exemplo, a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra. Peraí, como é que o homem mais manso da terra bate numa pedra com aquela raiva? E nós lemos na aula passada, e você que acompanha o vídeo, viu na aula passada que eu falei assim na aula. Como Moisés, ele fez tudo bonitinho como Deus mandou. Se você ver, Deus deu várias horas para Moisés fazer. Aí ele fez a primeira parte direitinho, fez a segunda parte direitinho. Aí quando chegou lá, viu aquele povo reclamando, ele entrou o que eu chamo de entrar na carne. Porque, gente, eu estou acostumado a usar essa expressão. Às vezes, eu não sei se vocês estão acostumados a usar entrar na carne. Ele entrou na carne. Aí o que aconteceu? Ele deixou o temperamento dele comandar. Aí Deus falou, não, aqui no comigo não, violão. No versículo 27, no versículo de Números 27, 12, tá assim, aí tá assim no 14. Por Moisés, Deus falou: porquanto rebeldes foste no deserto de Zim, na contenda da congregação, ao meu mandado de me santificar nas águas diante dos seus olhos. Estas são as águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim. Lá quando ele tinha que se santificar, era só ele falar, ele tinha que santificar Deus. Falar com a rocha e a rocha dava água para ele. Ele jogou uma bolacha na rocha. Já ouviu a expressão que Deus não divide a glória dele com ninguém. Mas será que se ele entrasse não seria idolatrado? Não, aí a gente vai falar sobre isso. Mas aí é sobre o corpo de Moisés. Tá? Vamos, segura aí. Mas por que Deus não perdoou o diabo? O diabo rebeliou contra Deus. Deus se rebeliou. Ao anjo. Uma vez eu vi um demônio, é muito engraçado. Eu vi um demônio, olha só. Você tem que olhar nos olhos, eu vi um demônio, não. Uma vez eu vi uma pessoa que estava possuída pelo demônio e a pessoa estava falando. O demônio estava falando: me perdoe, me perdoe, me perdoe. Ué? Eu olhei para você. Diabo quer aceitar Jesus, nunca vi isso. Então, não tem como. Você está entendendo? Errou uma vez só. Tá? Porque eles têm posição e eles têm, vamos dizer assim, receberam de Deus algo que não... É tipo assim, você não pode, você não tem direito de errar. Você tem as maiores vantagens. Você é um ser espiritual, você
tem capacidades extraordinárias, você não tem por que errar. Aí o cara vai lá e quer ser igual. Percebeu que o diabo não queria ser nem maior que Deus? Ele disse que ele queria ser igual. Ele nem queria ser maior. Não, mas ele queria botar o trono dele em cima do de Deus, né? Mas ele fala assim, subirei as mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Semelhante é igual. Então ele nem queria, segundo esse texto, ele não queria nem ser maior, ele queria ser igual. Então, é questão da posição. E quem está vendo é o exemplo. Você está entendendo? E outra, assim, a questão também de Moisés, não que Deus não tenha o perdoado, ele só teve uma consequência a consequência é essa, você não vai entrar. Eu acho que ele foi lá, Deus o acolheu, o levou para o céu, não sei, eu creio que sim, mas a consequência é essa, você não vai entrar. E Moisés hoje é honrado pelas 3 maiores religiões. Deixa eu ver se eu botei 3, eu quero dizer uma coisa. As 3 maiores religiões do mundo, as 3 maiores religiões monoteístas do mundo, que é o islamismo, o cristianismo e o judaísmo. As 3 têm Moisés como uma pessoa de grande respeito. E é um ícone dessas 3. Não é? Se você fala para o judeu o que é Moisés, para ele Moisés é Moisés. Entendeu? Maior até que Jesus. Tá? Fala mal de Moisés para ele. Vamos lá. Agora, lembra que eu falei dos 3 discursos? Então, o primeiro discurso aqui, ele contou a história, todo o processo que aconteceu. O segundo discurso de Moisés para essa nova geração, olha, o segundo discurso é uma exortação preparatória para a lei deuterocanômica. Deuterocanômica. Nossa, é difícil. Você fala deuterocanômica 3 vezes é batizado. Que é difícil. Só isso aí. Aonde está isso? História o quê? Tá certo, seminarista diz assim, onde que tá isso? Tá em que parte? Ah, sim, tá na página, tá na página 129, lá embaixo. O segundo discurso de Moisés é uma exortação preparatória para a lei deuterocanômica. É mais fácil, é deuteronômica. Essa canômica aí Eu que estou colocando a mais, gente, eu não estou vendo canônica. pra ver se É a gente tava deuteronômica, ligado. tá É pra ver se a certo. gente tava ligado, né? Oi? É pra ver se a gente tava ligado. Não, é opção de distrair mesmo. Vamos lá. Aí agora ele vai falar sobre as leis. Então, aqui são leis. Tá? Lembrança das leis. Então aqui ele começa. Os 10 mandamentos e a sua aplicação. Então aí ele fala sobre o decálogo. Ele começa a discorrer sobre... Vamos botar aqui, ó. Decálogo. O que é o decálogo? São as 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, decálogo. Aí o irmão fala assim, são os 10 calos. Não, é decálogo, os 10 mandamentos. O decálogo começa com as palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor exige obediência, por quê? Por que Deus exige obediência no decálogo? Porque Ele é soberano. Porque Ele é soberano. O carro entrou lá e tudo. Por quê? Ele é soberano porque Ele teve uma relação pessoal com o seu povo. Ele teve uma relação pessoal com o seu povo. 3. O Senhor, por quê? Porque o Senhor redimiu o povo da servidão. O café vai para... Mas você quer bom, né? Ela vai cantar acordando com o Vai ficar mais chique aí. Vai ficar mais chique ainda, botando meu copinho que Essa bom de eu açúcar comprei. aí. Vê se é bom de açúcar. Distratável.
Você só não me botou o açúcar mascavo. Faz só porque eu gosto de açúcar mascavo. Comeu Tá pão. Tá bom? Mas já comi pão, é verdade. Vamos lá. Obrigado. Aí, olha só. E número 3, porque o Senhor redimiu o povo da escravidão. Redenção da escravidão. Então, por isso que Deus, exigiu sobre o decálogo. Posso? Isso é importante, não em relação à prova, mas em relação ao seu conhecimento teológico, tá? Isso é importante. Então nós temos aqui o primeiro discurso, a história. Ele relatou a história de Israel para a nova geração. E o segundo, ele relatou as leis. Nós estamos vendo aqui as leis. E aí, tem uma palavra que o judeu usa muito essa palavra. Shema Israel. Cadê a caneta azul? Está no meu bolso. Achei. Shema Israel. Escreve Shema, mas eu conheço mais como Shema. É a mesma coisa que o chamar? Não. Na verdade ouve Israel, teu Deus, ouve. É tipo, presta atenção. Opa, como você faz assim? Isso aqui é Shema Israel. Não é SH não? Oi? Não é SH não? Não, eu acho que é SH, mas aqui na apostila está como Shema. Eu acho que é, por isso que eu falei Shema. Na verdade pode ser outro significado também do Shema. Shema Israel. Não sei, é só dúvida. Tem aqui. Eu já vi essa palavra aí, Shema, né? A palavra se traduz em ouve. É o credo dos judeus. 2 vezes por dia, judeus piedosos repetem o Shema. É a afirmação da fé monoteísta. Chamando todo mundo para orar, tipo. Isso, ouve Israel, o Senhor é o único Deus, tá? Aí, agora Moisés, aqui então é uma convocação, né? Convocação. Ouve a Deus. Aí você tem agora, em relação às leis, nós estamos vendo as leis, nós estamos no segundo discurso de Moisés. No segundo discurso de Moisés você tem a religião do lar. Aqui Moisés está falando sobre família, tá? O que Moisés está dizendo aqui? Olha, essas palavras que página 131, lá em cima, religião do lar. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as intimarás aos teus filhos. Na verdade, eu gosto muito quando usam a expressão inculcarás aos teus filhos. Essa é boa. Até que é minha língua. Mas devem instruir, os pais não devem depender da instrução pública da religião. Isso é muito importante. Isso aqui é ótimo para pregar na igreja, né? Eu não me sinto muito à vontade porque eu não tenho filho, então eu não me sinto tão à vontade de falar sobre isso. Família, então. Mas o que acontece? Tem muitas pessoas que trazem... Quem é professor de criança aqui? Professora de criança aqui? Então vocês sabem que às vezes os pais, eles praticamente fazem assim, ó. Tá aí, meu filho. Educa ele. Não, aqui não. Educa ele. Só na minha igreja. É verdade. Eu fui professor, por incrível que pareça, gente, eu já fui professor de crianças, tá? Já dei aula para criança. O tecladista da igreja, o baixista, o baterista, até era tudo para meus alunos pequenininhos. Porque eu fazia desenho nos quadros, desenhava nos quadros, fazia historiazinha e contava história para eles e tal. Isso na década de 90. Então, eu sei mais ou menos o que é isso, que os pais faziam isso. Chegavam com as crianças e largavam na nossa mão e você dá pro jeito que eu quero assistir o culto. Então é mais ou menos isso. Então aqui está mostrando exatamente isso, que a educação religiosa dos filhos vem dos pais. A igreja, o
caso deles aqui era o templo, né? Eles apenas passavam as coisas mais complexas, mas a educação é dos pais, os pais que educam. Então aqui, mas quem deve instruir os filhos nos lares são os próprios israelitas. E olha só, e aqueles que falhavam nesse dever apostatavam cada vez mais. Quer dizer, quando você falha com o filho, para o judeu, é como se você tivesse falhado com Deus. Olha só, coisa séria. Porque o filho é a herança do Senhor. Não é? Vamos lá. A advertência, agora, ó, então aqui você tem a família, né? Os filhos. E agora você tem a advertência contra a idolatria. Deixa eu só falar dos filhos aí. Nós tivemos alguns personagens, mas os filhos não têm continuidade, né, na parte sacerdotal. Até os filhos de Gideão, né? Entendeu? E, inclusive marcou também, então, dizer ou afirmar que ele está na glória, sem Abraão. A uma coisa assim, que é absurdo. Teve um erro aqui, né? Gideão? Isso aí é um. Não vou entrar nessas. Desculpa, eu tenho que cortar o nome, porque senão não vai dar tempo. Mas isso aí isso é até um tema bom para o debate. Mas vamos lá, vamos voltar aqui. A advertência contra a idolatria, exortação e obediência. Moisés previu o perigo dos israelitas, uma vez que estabelecida a terra de Canaã, se esquecessem do seu Deus e servissem aos deuses estranhos. Ele advertiu também Israel quanto à covardia, quanto à autossuficiência, e proibiu buscar de acordo com as nações derrotadas. Quer dizer, não buscar modelo, não se moldar às outras religiões, outras nações, né? Isso era importante. Deus, olha só, Deus escolheu, página 131, lá no meio assim mais ou menos. Deus escolheu Israel para ser seu povo santo e especial, o seu próprio povo, diferente de todos os povos que há sobre a terra. Engraçado que quando ele invadia as cidades, ele mandava todo mundo, botava os povos, todo mundo se rendia para fora e matava todo mundo, destruía tudo dos outros. Não, em alguns casos ele não tinha nada que rendia, não, meu filho. Tem alguns casos que ele mandava matar todo mundo. Então é isso. Vamos lá, página 132. Agora vai falar, nós estamos ainda na lei, nós estamos no segundo discurso de Moisés. Por isso que eu quero que vocês gravem bem na mente de vocês. Nós estamos falando dos 3 discursos de Moisés. E nós estamos ainda na lei. Na lei você tem as leis referentes ao culto e à vida santa. Né? Nós temos aqui, vamos lá, vou apagar aqui, tá? Vou deixar esse 1 e 2 aqui aí, tá? Para poder vocês entenderem que eu vou ficar aqui. Então, o propósito das leis desse grupo era obter a consagração completa no Senhor. Então, aqui Deus está exigindo consagração. Então, as consagrações eram em relação aos dízimos, as primícias. Quem sabe a diferença de dízimo para primícia? Eu lembro, e acho que vou deixar isso aqui e vou mostrar para ele esse vídeo aqui. Primícia é uma coisa espontânea, dízimo é uma coisa obrigatória. Lei. Não, primícia é a primeira parte. Isso. E dízimo é uma parte sempre. De 100, é 10% de 100. Tá? Isso aí, certíssimo. Eu lembro que em 1992, 91, não, 89, um irmão da nossa igreja, um diácono, ele era diácono da nossa igreja, o meu pastor fez o culto das primícias. Na década de 80, nossa igreja tinha culto das primícias. Então você trazia a primícia que você tinha a Deus,
do que você queria. Vamos supor, cada um ia trazer o que queria. Sei lá, alguém que trabalhava com empada, aí ia trazer a primícia da empada, a sua primeira fornada de empada, e oferecer ao Senhor, no sentido de que para a comunidade, para a igreja. E aí teve um irmão nosso que ofereceu a sua música, o seu louvor. Ele fez um louvor? Não, ele fez um disco. Ele gravou um disco, inclusive eu fiz a capa. Ele fez o disco, gravou o disco. Olha só que interessante. Você canta na sua igreja Rompendo em Fé? Como é que é? Às vezes. Rompendo em Fé? Rompendo em Fé. Sim. Você canta, ó, faz chover, Senhor. Você canta? Você canta, fico feliz em vir em tua casa. Você canta? Você canta, sonda-me, ó Senhor, e tu me conheces. Canta isso aí? Então, é tudo dele. As primícias. Ele ofereceu, não foi esse disco, o que eu estou te dizendo, ele ofereceu a música dele, ele ofereceu a composição dele. Caraca! Entendeu? Ele é o pastor Edson Feitosa, da Comunidade Internacional do Sul Sul. É o cara que escreveu essas músicas todas. Qual o sucesso que ele faz aí? Não é? Ofereceu pra Deus, hein? Ofereceu para Deus. Eu lembro quando ele foi lá na frente, não era nem disco, era uma fitinha cassete. Ele levou lá, vou até deixar isso para mostrar para ele. Isso. Interessante, né, Ele vai me corrigir um montão de coisa, porque ele sabe que ele. Deus é tremendo, hein? É que tem um carinho muito grande. Aí ele hoje é quem é. Hoje eu achei interessante. Hoje ele quase não canta nada. Ele só vive Quem tá cantando as músicas dele é a Aline Barros e a Bruna Carla. Só vive só E tem disso mais aí. um detalhe. Deus falou pra ele que a música dele ia rodar o mundo. Hoje você vai na Coreia Ele tá cantando isso aí. e canta. Não essa que eu falei mais Rompendo em Fé. Isso. Coreano. Tem que pagar Então, ele ganha por isso. Então, o que eu estou tentando mostrar a vocês aqui, que é possível você fazer, a nossa igreja fez, parou fazendo, não sei porquê. Eu achava legal isso, eu achava isso legal. Primeira coisa que você oferecia. Então tá certo, primícias é a primeira coisa que você oferece. O dízimo é 10% daquilo que você ganha, ok? Vamos lá. E a terceira. Então, exigências no tocante aos dízimos, às primícias e aos sacrifícios, tá? Sacrifícios. A princípio foi no tabernáculo e mais tarde isso seria feito no templo. Eram realizações que eles faziam no tabernáculo e depois no templo, tá? Quentinho ainda. Se fosse no papinho, já estava gelado. Fala. Se o senhor tivesse seu primeiro filho, o senhor daria a Deus? Sua primícia? Minha primícia? O que eu daria? Primeiro filho. Nossa, que isso? Que pergunta é essa, mulher? Nossa senhora! Peraí, deixa eu ver qual planeta tem menos tinta pra jogar nela. Tem pastor também? Pastor? Pastor não, não me chama de pastor. Professor, tem um pastor também que ele prega muito pela internet, eu esqueci o nome dele. Ele tem um livro dele, o primeiro livro que ele lançou como primícia para Deus. E ele deve, obviamente, deve vender muito. Não, ele não vende, ele faz o livro e distribui nas igrejas. Eu esqueci o nome dele. Sensacional. Caramba, eu esqueci o nome dele. Eu ouço Se ele se muitas propõe a pregações isso, dele. se ele se propõe... Aí não ganha nada desse livro. Pô, e o trabalho dele? Ele divulga pra caramba. Mas vamos supor que ele não dê esse livro, ele não venda. Ele provavelmente tem um canal no YouTube, tem muitas visualizações, pode ser que ele ganhe com o YouTube. De alguma forma, ele tem um retorno daquilo. Não. Sobre o livro ele não ganha, não. Não, eu sei. O que eu estou dizendo é o seguinte. O que eu estou explicando é que quando você dá a sua primícia, você vai ter um retorno dessa primícia. Esse é o princípio. Mas ele falou lá, ele nesse livro, ele tem esse livro, ele não cobra nada, ele não distribui. Tá, bom, já entendi. Olha só, gente, tem uma diferença
Primícia não é barganha. Isso aí. Isso tem que ser bem claro. Porque barganha, se tu me deres isso, eu vou fazer isso. Precauções contra idolatria. Ao entrar em Canaã, os israelitas estariam rodeados de idolatria, como eu falei. Eles estavam entrando numa terra onde tinha ao redor, além do leite e mel, muita idolatria, né? Então, para isso, olha só que interessante. Isso é muito interessante. Deus deu para eles ordens específicas quando eles começassem a tomar a terra, porque afinal de contas, eles estavam entrando num lugar onde o pessoal já estava vivendo já há um tempo, né? Só que ele tinha os seus costumes. E olha só o que Deus determina do povo de Israel. Olha só. Número 1. Deviam destruir completamente todos os lugares de culto. Né? Está na página 132. Destruir locais de culto. Olha, vou dizer para vocês, Maomé, ele quando tomou, só se morreu alguém, aí complica. E uma senhora não dá, que já desligou. Não dá, não posso atender. Vamos lá. Então, eu até me perdi, eu estava falando aqui, peraí, destruir o lugar de... Maomé, eu não lembro o local, então, eu acho que foi a primeira cidade, depois que ele teria recebido a revelação de Allah, ele chegou na cidade, era uma terra, onde está a Kaaba, eu acho, meteorito preto, né, pedra preta, ele matou, era uma terra de idolatria, né? E ele matou todos aqueles que estavam envolvidos com idolatria. Maomé já fez isso. Então, a mesma coisa aqui. A intenção aqui, eles estavam retomando a terra deles e tinham que destruir todos os locais de culto. Não, deixa aqui um centro aqui, né? Deixa aqui um templo aqui. Olha, liberdade religiosa. Não tinha isso não. Naquele momento tinha liberdade religiosa. Completamente, podia deixar nada, nenhum poste hídrico, Será que tem nenhum. alguma coisa gravada naquele meteorito ali, que eles ficam ali dando volta ali, ou é só um meteorito normal? Ninguém sabe. Aquilo ali é segredo das 7 chaves. Isso aí não é idolatria, pô. 7 chaves. Isso é idolatria, então. Mas pra eles, aquilo ali vamos lá. Pô, então isso é idolatria, pô. Interessante. Ó, ele até vai levar Nos dias de hoje, cimitarra. nos dias de hoje, eu já ouvi falar de pastores em alguns terreiros de desfazer. Você estava falando hoje, quando você chegou. Pode acontecer isso, está relacionado a essa situação de Envolvimento, né? Sim, pode, é uma mensagem. Eu já ouvi também falar isso, né? Que tem pastores, grandes pastores por aí, que na verdade não são pastores, são satanistas, que na verdade estão disfarçados, né? E que oferecem, né? Eu já vi isso também, mas eu não gosto nem de pensar muito nisso, dá até tristeza. Vamos lá. Mas eu acredito que existe assim. Vamos lá, então, ó, destruir as cidades. Olha, número 2. Deviam prestar o culto ao Senhor em um único lugar. Mais uma vez, nós falamos de local, de espaço físico. Então, número 2, único lugar de adoração. Caraca, Deus permitia que levantasse os idólatras, se levantasse. Olha só, isto havia de preveni-los contra a tendência de misturar os costumes idólatras de cananeus com o culto puro devido ao Senhor. Né? Número 3, né? Deviam erradicar os que caíssem na idolatria. Olha só, gente. Então, aqueles que se envolvessem seriam mortos, tá? Tá aqui, ó, 3. Erradicar. Mas Deus permitia que os idólatras se levantassem, os idólatras. Caíam. Que engraçado, Deus permitia para Sempre, filtrar Deus o povo. sempre permite, irmão. Para filtrar o povo, Deus sempre permite.
Não deviam deixar que os falsos profetas enganassem seus sinais e milagres. Deviam matá-los. Olha aí, gente. Também os idólatras deviam ser mortos publicamente. Esse exemplo. Olha só. Seus pertences seriam queimados a fim de que verdugos não fossem motivados pela esperança de receber lucros por sua obra. Aconteceu isso com Quer Saulo. dizer, que eles não fossem se tornar mártires ou heróis. Queimava tudo para fazer esquecer aquela geração. Hoje em dia, talvez existam religiões que acabaram por causa disso aqui. Sim. Não é? Olha só. Então, foi dessa forma aqui, né? Nós vemos prestar o culto. 2, 3 mesmo. Agora, aí Deus começa assim. Aí ele continua falando o seguinte: os deveres filiais e religiosos, página 132 lá embaixo, era para manifestar a santidade de todos os aspectos da vida. Página 133. Olha só o que Deus estava exigindo. Essa santidade devia se expressar dessas formas. Como era para se expressar a santidade? Número 1. Não deviam praticar costumes pagãos. Então, não costumes pagãos. E hoje, professor? Fecha a calma. Hoje existe uma coisa chamada... hoje em dia existe uma coisa chamada... Pagão também, pagão. Como é que é o nome? Quando mistura, né? Gosta, não sei o que lá. Tem o nome, as pessoas sempre esquecem essas pessoas. Mistura o quê? Vou lembrar aí. Quando, por exemplo, Deus é Oxalá, São Jorge é Ogum. Sim. Não sei se existia. Mistura. Não, a igreja evangélica tem também. A igreja evangélica tem. Quando você usa, por exemplo, a arruda, você usa o sal grosso, você usa um copo com água, né? É uma forma, o pastor não vai gostar muito que eu estou falando isso aqui não, mas tudo bem. Copo com água, bota em cima da televisão, cai na televisão. Leva roupa, aí a pessoa tem até uma desculpa dizer que está na Bíblia. Você está entendendo? Mas o problema é quando vira uma idolatria, esse é o problema. Né? Até porque a Bíblia não diz que os discípulos é que estimulavam as pessoas a levarem as roupas. Isso é muito mal lido pelas pessoas. Irmão, leva roupa. Não, eu não tenho nada contra, tá? Foi ele que botou Quando a eu roupa posso, na eu rua. levo. Eu não posso ir não, mas Agora, eu o que eu estou falando é o seguinte, aqui, não se pode dizer que os discípulos mandavam as pessoas levarem as roupas. Isso não está na Bíblia. Não. A Bíblia diz que as pessoas que levavam. E aí... Levavam a roupa dele. Exatamente. Tá? Então, como acaba até acontecendo hoje, eu acho que pela misericórdia de Deus, usando a fé das pessoas, não neles, mas assim no que seria uma unção de Deus naquela pessoa, acaba recebendo a bênção ou sendo curado. por isso que eu tenho muito cuidado em relação a isso. É tipo assim, eu não faria, mas eu olho e não me meto. Você está entendendo? Eu não faria. Eu acho que não tem necessidade. Porque a Bíblia diz que a oração da fé salvará o enfermo. Não é um objeto, não é uma unção. Apesar de que eu creio em óleo ungido, isso aí é bíblico. A Bíblia ensina. A Bíblia fala, traga os presbíteros e unja com óleo. Aí a Bíblia está ensinando. Está vendo o que a Bíblia está ensinando? Agora, na Bíblia tem copo com água? Não tem, não está na Bíblia copo com água. Entendeu? Agora, eu vou dizer que Deus não pode usar um copo com água uma vez? Pode. O problema é quando ele vira um amuleto. Esse é o problema. Quando ele vira um amuleto. O copo com água, o sal grosso. Tem gente que até fala, porque no Antigo Testamento tinha unção com sal. É verdade. Tinha uma unção com sal no Antigo Testamento. Mas não é esse sal de hoje que se usa. Entendeu? Mas tudo bem. O que eu estou tentando mostrar para vocês é que isso aqui, ó, não deviam praticar os costumes pagãos. Número 2.
deviam comer só o que era limpo. Comer o que era limpo. Número 3. Deviam oferecer os dízimos. Dos frutos do seu trabalho. Número 4. Deviam cancelar as dívidas a cada 7º ano. O ano da remissão. Esta lei tinha o propósito de evitar que os ricos aumentassem seus bens e os pobres empobrecessem mais ainda. Antigamente a SPC cancelava a dívida, né? O que o Ciro estava prometendo na campanha presidencial, ele comprou da Bíblia. O SPC cancelava de 5 em 5 anos. O Ciro falou, né? O cara esperava 5 anos para fazer dívida de novo. Cancelava não serada. Se eu for eleito, eu vou liberar de todo mundo o SPC, de todo mundo, repare bem. Vai focar pelo meu esposo. Prometeu que ia pagar. Isso aqui, ó, 7 anos depois, a dívida era... Agora, se o brasileiro pega um negócio desse aqui, o brasileiro... Eu vou deixar... Como é que chama? Caducar. Eu vou deixar caducar. Hoje mesmo, eu tava conversando... Hoje não, ontem, eu tava conversando... Essa parte de cortar. Tava conversando com o irmão da igreja... Aí eu falei assim, pô, irmão, tava falando pro irmão, isso é verdade, tô pagando as dívidas aí, já paguei a dívida da minha faculdade, agora tô pagando Itaú, tô pagando não sei o quê. Aí, irmão, quanto que é? Eu falei, o valor ele, e é muito mais, pode deixar caducar. Aqui, ó, ele deve ter lido a Bíblia nessa época aqui. Então, nessa época, Deus, olha só que interessante, para não deixar a pessoa rica demais e a pessoa pobre demais, né? Chega uma hora, fala a verdade, você tem que pagar as dívidas, eu estou pagando as minhas, mas você olha, eu olhei a minha dívida, falei, meu Deus, eu nem sabia que eu tinha essa dívida. Se você for ver o que você gastou, sei lá, gastou R$1.500 ou pegou R$1.500 de empréstimo, você vai ver, você está com 4, 5 mil. Com sorte em 2, 3 meses. Aí o que ele fala? Não, nós vamos dar um desconto para você. 92%. Teve uma que foi o Santander. Gente, eu tô contando minha vida para vocês. O Santander eu devia, sei lá, R$400. Aí a mulher falou assim, tem um desconto pro senhor. Eu falei, não precisa de desconto. Vai pagar. O senhor pode pagar à vista? Eu falei, não vou ter o dinheiro. 400 ou R$1. Não, vamos ter um desconto. O senhor não vou ter o dinheiro. Eu vou morrer sem pagar isso, Jesus. R$37. Só quer que eu deposito que horas? 37, cara. Pagou mais de conta. Cadê o boleto? Eu transferi na hora. Nessa hora apareceu até saldo na minha conta apareceu. Nossa, então, pagar à vista. Porque Você vou à vista. À vista. Vamos lá. Então, olha só que legal, existia isso, né? Número 5, né? Então aqui cancelamento de dívidas. Essa parte eu vou cortar, tá? Cancelar dívida? Agora que eu percebi, irmão, o irmão número 490 no meu canal. Oi? Não, e tem que colocar seu serviço do credor, se o cara tivesse devendo. Oi? Quitação de dívida. Quitação. E se o cara tivesse... quitação, né? Acaba sendo quitação, né? E você ainda tem Cancelamento é lixia. Lixia. Oi? E você ainda tinha que se colocar a serviço do credor ainda. Tá escrito aqui, ó. Se colocar a serviço do credor para liquidar sua dívida. Então, quer dizer, não era só essa molezinha não, né? Que o pessoal espera. Vamos lá. 5. Muito boa observação, irmão. Deviam fazer anualmente 3 peregrinações ao centro religioso para celebrar as 3 festas sagradas. Continua fazendo a peregrinação. Abre lá, por favor. Deuteronômio 16. Fecha uma Bíblia aí, alguém, por favor. Fecha? Obrigado.
que eu vou ver logo o versículo certo. Deuteronômio 16, versículo 1 até o 17. Viu, professor, essa questão da cancelar dívidas aqui, até lendo mais embaixo, até lendo Achei. um pouco, Versículo 16. a forma com que o povo acabou ficando escravizado, né? Se tornou realmente escravo. Porque era aquela coisa de pagar a dívida, né? Não conseguia pagar e alguns aqui acabavam prestando serviço Sim. e provavelmente não conseguiria pagar, e então o próprio povo escravizando seu próprio povo, que ia acabar acontecendo. É tipo o que acontece tipo, com venda de trabalho escravo, né, no Japão. Lá no Afeganistão, naquele país lá, ainda tem Não isso é aí. que a mulher vai trabalhar lá, Fica a família acha que toda. vai ser dançarina, sei lá, de polidense, chega lá e vira prostituta. Aí tem que pagar pra voltar e nunca consegue O pessoal na voltar. fábrica de cimento lá, de tijolo lá, Ah. tá lá até hoje. Então, Fica o não filho, consegue. O pai, o filho. Olha só, Professor, capítulo 16, versículo 16, fala, meu. hoje é agiota, senão vai dar morte. É verdade. É. É. Aqui, ó, olha só. Capítulo 16, versículo 16. 3 vezes no ano, todo varão em ti aparecerá pelo Senhor teu Deus, ao lugar escolher a festa dos pães asmos, a festa das semanas e a festa dos tabernáculos. Então, o número 5 deviam fazer anualmente 3 peregrinações no centro religioso para realizar as 3 festas sagradas. A primeira festa dos pães asmos, segunda festa, Festa das semanas. festa das semanas, e terceira, festa dos tabernáculos, tá? Pode aparecer lá de mão vazia, não tem que levar 3 festas que eram um realizadas. negocinho. Eu já respondi o questionário. Quem não esteve aqui na hora de responder, eu vou dizer aqui, você vai clicar no seu... Vai clicar na sua apostila, vai preencher agora, porque eu vou dizer corrido, tá? Vou dizer agora, hein? Questionário, respostas. Pega a caneta aí, O anota. pastor chegou já, se quiser. Vamos lá. Número 1, letra B. Tá, página 134. Vou responder rápido. Obrigado, minha irmã. Muito obrigado. Número 1, letra B. Ô, Alexandre, Isso escreve. aí Pega é da assim. lição 1 ou Letra desse, B. ou desse capítulo? 2, é desse capítulo, página 134. Pouco a voz. Número 2, letra A. Não adianta. Faz os dois. Número 3, letra C. Número 4, é de errado. E número 5, C de certo. Aí a resposta aí. Tudo bem, vamos lá. Acabei fazendo, viu? Eu achava que não ia fazer. Vamos lá. Pessoal, vamos... Aonde? Vamos dar uma parada aqui. Deixa eu ver quantos falta aqui. Falta pouco. Dá sim. Vamos lá, gente. Vamos aos nossos comerciais, daqui a pouco a gente volta. Vamos faturar. Prosseguindo aqui, vamos lá. Página. 136. Isso. Nós temos aqui, continuando a lei, né? Nós estamos falando sobre o discurso de Moisés, né? Já falamos do primeiro discurso, que é a história de Israel, né? Então, o primeiro discurso é a história. O segundo discurso é a lei, que é o que assim mais tem. O terceiro vai falar sobre ele. E aí, continuamos falando sobre a lei. Nós vemos aqui as leis, lá em cima, 136, as leis de justiça e de humanidade. As funções civis e religiosas se uniam para que tudo caísse sob direção divina. Então, a questão civil, isto é, as leis civis, por exemplo, sobre casamento, sobre propriedade, sobre tamanho de terreno, sobre a questão de negociação, sobre juros, tudo isso, eles eram interligados. A lei, ela tinha tanto o caráter religioso quanto o caráter civil. Tá? A administração da justiça. Os juízes seriam escolhidos pelo povo hebreu como representantes de Deus para proteger os direitos do seu povo e deveriam julgar com imparcialidade.
Então agora também, olha que interessante como é que Deus faz as coisas e como é que Moisés organizou tudo, ele deixou tudo prontinho. Eu acho incrível de como ele deixou tudo organizado. Agora ele está estabelecendo juízes, isto é, pessoas que julguem, porque é ele que fazia. Era ele que ficava lá sentado ouvindo as pessoas, fila de gente para atender. Agora ele tinha que determinar pessoas que julgassem com imparcialidade nos casos. Então ele está preparando isso também. E agora nós temos as instruções acerca de um rei. Bem, de um rei. E aí, olha só. No devido tempo, Deus daria um rei, Israel, Moisés, antecipava, olha só, antecipava as condições sobre as quais deveria estabelecer seu reinado. E elas são, número 1, devia ser eleito por Deus. Então, ó, eleito por Deus. Por Deus. Devia ser israelita. Não poderia ser estrangeiro. Tá? Por isso que Arnold Schwarzenegger não é presidente dos Estados Unidos, porque ele não é americano. Estou brincando aqui, mas é mais ou menos pra vocês terem uma ideia. Mas ele foi presidente. Ele gosta... Não, ele foi governador. Mas presidente ele não pode, porque existe uma lei nos Estados Unidos que só pode ser presidente quem é nativo não, cidadão, não cidadão americano. Um brasileiro pode ser cidadão americano, mas é nascido nos Estados Unidos. Né? E o Arnold, ele é austríaco, né? Vamos lá. Desculpa o exemplo, mas se você tem uma ideia que hoje em dia essa ideia, ela prossegue, tá? Número 2, o rei não deveria depender do poderio militar, nem alianças com outras nações, mas do poder divino. Ele não deveria imitar outros reis. Então, número 2, então o rei não deveria se valer de poderio humano. Tá? 3, o que ninguém fez, né? Salomão não fez isso, né? Salomão não fez isso. O rei não deveria tomar para si muitas mulheres, nem tampouco casar com mulheres de outras nações. Não devia ter muitas esposas. Nem tampouco casar com pagã, mulher pagã. E o Salomão, ele conseguiu fazer tudo errado, né? Casou com... Tinha concubinas, né? E esposas, né? Vamos lá. 4, né? Não deveria amontoar riquezas para si. Então não podia ser egoísta. Riquezas para si. Isso tudo aqui, Moisés estava deixando essa lei já estabelecida. Os levitas sacerdotes haviam... Não, perdão. Isto é, não deviam usar seus poderes finalizados egoístas, mas para servir o povo de Deus. Onde estiver o vosso tesouro, ali estará o seu coração, disse Jesus. Número 5, né? Deveria escrever para o rei uma cópia da lei. Aí que eu falei no início da aula. Sim. O rei recebia... Ele recebia uma cópia da lei. Parece que se acrescentam instruções para o rei limitar os seus poderes, para que o seu coração não se levante contra os seus irmãos. Então ele tinha que conhecer a lei. Né? Agora, isso aqui é sobre o rei, ok? Então tá bem entendido isso aqui?
Agora, a questão dos levitas, olha só. E, ó, reis, agora os levitas, ele vai organizando os poderes de Israel. Os levitas era a porção, era o Senhor, né? Isso considerando que o Senhor protegeu a vida dos primogênitos na noite da Páscoa e eles lhe pertenciam. Todo o povo hebreu devia ser sustentado, os levitas estavam, o Senhor era a sua herança. Eles estariam dispersos por todas as partes a fim de que os seus serviços estivessem ao alcance de todo o povo hebreu e deviam ser sustentados pelos dízimos dos israelitas. Então os levitas eles eram sustentados por todas as outras nações, tá? Tanto é que eles não tinham terra, eles não tinham herança própria. Isto é, todo mundo tinha uma quantidade de terra, mas os levitas não. É do Senhor. Era o Senhor. Vamos lá, os profetas. Agora, olha aí, nós vimos os reis, os levitas e agora os profetas. Então, ele começa a prever, é praticamente uma profecia, tá? Que ele está mostrando que o povo ia ter profeta. Olha que interessante. Ele começou a mostrar que o povo ia ter juízes, e o povo teve juízes, reis, e o povo teve reis, né? Você tem Salomão, Davi, você tem os outros reis, e agora falando que ia ter um período de profetas. Olha que interessante. Encontra-se aí a promessa de Deus que levantaria uma ordem de profetas com a proibição de recorrer a adivinhos espiritistas, né? O homem que se lança no ofício profético deve ser chamado por Deus, sem ser chamado por Deus, é um profeta falso. Os autênticos não profetizavam de seu próprio coração, mas falariam somente as palavras que Deus lhes disse. Então aqui era uma... Eles ainda tinham vamos dizer assim, um temor a Deus sobre essa questão do profeta. Depois começou a degringolar, né? Tanto é que quando Jesus veio à Terra, né, quando Jesus esteve ali pregando, você percebe que existiam muitos messias, né? E o próprio Jesus falou, porque muitos messias vão se levantar em meu nome. Então essa questão sempre tinha meio que um profeta pregando em Jerusalém. Então para eles, quando era mais um, né? Então isso já era algo que existia. Agora as cidades de refúgio, quando alguém feria ou matava uma pessoa, embora fosse por acidente, poderia ser morto pelo parente mais próximo da vítima. Ele se chamava vingador de sangue, olha só. Então você tinha direito, né? Matou seu irmão, você tem direito de matar aquele assassino do seu irmão. Se vingar, né? Se vingar, né? Moisés indicou 3 cidades de asilo para que aos que matassem os outros por acidente, né? Os anciãos da cidade julgavam o fugitivo. Olha só, gente. Então, se acontecesse algum acidente, existia um lugar, existiam 3 cidades que as pessoas tinham como refúgio. Até isso, olha só que interessante, né? Que é a famosa... como é que chama? Quando você mata a pessoa, tem uma expressão... Legítima defesa ou um acidente. Isso. Então, pensou até nisso. Olha só quão profunda foi a lei, né? Agora, aqui você tem as leis diversas, né? Então, aqui você tem leis quanto ao serviço militar, né? Olha que interessante, essa lei quanto ao serviço militar é interessante, ela é curiosa. No mínimo ela é curiosa, olha que interessante. Olha só, aquele que acabava de construir sua casa nova, ou de semear uma vinha, ou de contrair matrimônio, estava isento do serviço militar. O cara acabou de casar, você vai mandar ele para a guerra? De repente nem volta. De repente nem volta. É isso aí. Então, quer dizer, eles tinham um sistema que, vamos dizer assim... Vinha, vai ter que colher a vinha. Porque era útil para... Então, eles tinham, vamos dizer assim, uma forma de equilibrar ali
né, as pessoas. Vivência das pessoas. Isso. O que tinha gente querendo casar na época, mas não servia. Caribe, né? Se eu não quis servir, e vocês depois veem lá na página do Reviva, a minha história quando eu fui servir, que eu fui jogar leiam lá a minha história quando eu fui servir. E você, não vou dar spoiler não, mas é mais ou menos assim, quer dizer, eu fui na malandragem, mas isso aqui, quem tivesse uma malandragem iria que eu vou casar. Não posso porque eu vou casar, não posso porque eu acabei de plantar uma via. Mas vai lá na Reviva Gospel 8090, www.revivagospel8090, vai lá, Alexandre Passos, colunista, você vai ler uma história de quando eu fui servir o exército. Vocês vão rir um pouquinho dessa história. Vamos lá, tá aqui. Aquele que acabava de construir uma casa nova, semear uma vinha, ou de encontrar um matrimônio, não estava isento de serviço militar. Número 1. Número 2. Medrosos não seriam bons guerreiros. Então, ele já eliminava até quem tinha medo. Não sei se vocês faziam algum teste para saber que era medroso. Olha a cobra! Aí o cara... Esse não serve, entendeu? Tem que fazer a seleção. Isso. Os israelitas deviam destruir completamente os cananeus e suas cidades. O propósito é que a terra não fosse contaminada por costumes pagãos. Olha aí, gente, mais uma vez falando por que Deus mandou destruir a idolatria, mandou destruir os templos, mandou matar os religiosos das outras religiões. Israelitas, porque às vezes, quando eu era criança, eu ficava pensando, por que o povo de Israel não se uniu com as pessoas? Né? Não foi morar com as pessoas que já moravam lá. Você dá licença, eu estou chegando. Não, mas você pode ficar aí no cantinho. Não, porque se deixasse, foi o que aconteceu com, se eu não me engano, Moabita. Não, foi acontecendo depois foi isso. Que aconteceu com Samaria. Por que eles não se conversaram? Se você for estudar sobre os samaritanos, você vai ver que foi engraçado o povo de Israel que se envolveu com idolatria. Deus cobrou tanto isso dele, no final aconteceu isso. Eles foram se envolvendo, pegando a Sim, porque eles obedeceram. Mas a ideia de Deus era que o povo não fizesse isso. Tá? O filho de Noé foi amaldiçoado e acabou. Também, exatamente. Vamos lá, aqui ó. Os israelitas deviam destruir 4, né? Os israelitas deviam manter a diferença de vestimenta entre os sexos. E aí, isso aqui no passado, esse texto aqui de... Alguém lê para mim, por favor, Deuteronômio 22, 5. Pode ler em voz alta. Vamos ver se é esse versículo mesmo. Quem é crente antigo vai saber o que eu vou falar. A menina que tem 15 anos, ela talvez não vai saber. Ó, esse tá bom, hein? Tô zoando. Você tem 17. Vai lá. Fala. E aí? Cadê, Valnei? Eu pensei que você ia ler, pô. Meu Deus de Jesus. 15. 22:5. Não Pode ler. haverá trajo de homem na mulher, e não vestirá o homem veste de mulher, porque qualquer que faz isso, abominação é ao Senhor teu Deus. Esse versículo, ele era muito usado há 20, 30 anos atrás para dizer que a mulher não podia usar calça comprida. Isso aí não sei se vocês sabem do passado, mas era terrível isso. A mulher não podia usar calça comprida de jeito nenhum, porque era traje de homem e mulher, né? Aí eu perguntava assim, mas Jesus usava vestido? Mulher não usava vestido? Ué, qual é a diferença? Era o tecido, era o modelo, era o corte, era a cor também, entendeu? Se você fosse um cara uma túnica rosa, certamente ali todo mundo Jesus! Túnica rosa não tá. Troca essa roupa, menino, boi marrom. Só estou mostrando a vocês que a diferença não era essa. Por quê? Isso era legado antigamente. Isso antigamente é doutrina de igreja. Entendeu? E falava, o homem não veste roupa de mulher, mulher não veste roupa de homem. E aí você fala o seguinte, existe, inclusive está na minha coluna que saiu domingo agora, vou fazer propaganda de novo da minha coluna na página, que eu falo sobre o pastor Nutella e o pastor Raiz. Hoje em dia, tem os pastores usando umas roupas assim, o quê? Aí tem lá do meu, eu vou só dar um pequeno spoiler do meu texto lá, tem um pastor que falou assim,
irmãos, eu não compro minhas calças, né? Eu vi esse pastor falar isso. Eu não compro minhas calças, quem compra é minha mulher. Aí outro dia tava eu tentando botar a calça, eu falei, meu amor, eu acho que eu dei uma engordadinha. Aí quando ela entrou, ela falou assim pra mim, ô marido, você tá usando minha calça? Quer dizer, eu tava botando a calça da mulher, cara. Porque quase não tá tendo diferença nesse sentido. A mulher tem um corte, a calça feminina, eu não sou estilista, mas a mulher feminina é ótima, né? A mulher, se bem que Não, hoje que agora, né? tem homem feminino também, mas existem cortes para homem e cortes femininos, né? Então, essa é a diferença. Também a diferença está no conceito também, não é só a roupa, mas o conceito de se vestir se refere também ao jeito de você se portar, né? Homem com jeito de mulher e mulher com jeito de homem. Está falando também sobre isso, né? Então não é somente isso. Então antigamente era usado esse versículo para falar mal de calça comprida, de que mulher não podia usar. Porque a calça comprida era, porque calça comprida era roupa de homem. Era considerado. Problema naquela época, hein? Não é? Então vamos lá. Aí fala agora o seguinte. A escravidão, o concubinato, a poligamia e o divórcio eram tolerados, mas muito restritos. A escravidão. Então fala aqui do concubinato, né, de ter outras mulheres, a poligamia, né? Então, como diria Salomão, o que é o casamento com muitas mulheres? Poligamia. Aí perguntava Salomão, e casamento com uma mulher? Ele, monotonia. Salomão falava isso. Mas olha só, o que eu quero falar a você é que aqui está estabelecendo a questão do concubinato, da poligamia e do divórcio. 3 assuntos. Concubinato, que era mulher, né, que não era casada, era mulher para ter filhos, ou era uma mulher, vamos dizer assim, um step, sei lá, não sei. Mas porque a concubina ela não tinha certos direitos que a mulher tinha. Então, o concubinato, a poligamia, várias mulheres, e o divórcio. Então, aqui em relação ao casamento. E aí você tem aqui a lei, na página 79, sobre a escravidão. Ela existia, mas existiam diferenças. Porque na nossa mente, a escravidão, a gente sempre lembra que é dos negros, escravos e tal. Mas a escravidão, vai na página, minha querida. A escravidão, naquela época, ela tinha diferenças. Ela tinha... o escravo trabalhava certo tempo, o escravo passava a fazer parte da família, o escravo passava a ter privilégio, o escravo poderia casar com o filho a escrava ou o escravo, podia casar com o filho e se tornar fazer parte da família. Isso não aconteceu na escravidão, vamos dizer assim, norte-americana, nem americana no geral, tanto norte-americana quanto sul-americana. Mas naquela época, até a escravidão que era dentro do povo hebreu, ela tinha diferenças. Eu já fiz até um debate sobre isso, bem profundo sobre isso, e você vê que há uma grande diferença da escravidão bíblica, que às vezes as pessoas gostam de criticar, porque a Bíblia... Inclusive o Ed Renekiewicz, né, que agora falou um monte de bobagem, ele falou, porque tem muita gente que, se for ler a Bíblia na literalidade, vai justificar a escravidão. Não vai não, porque até a escravidão na Bíblia é diferente da escravidão que a gente está acostumado a ouvir. Era escravidão à base de prisioneiro, era à base de trabalho. Em relação à parte matrimonial, aqui uma pergunta que me chama muita atenção, não é nem com relação ao divórcio, mas a viúva, às vezes, por ser casada com um militar, ela acaba criando uma situação que ela não quer ficar só, mas sim. aí ela corre para uma união estável. Sim, para Ela... não perder a atenção, né? Mas aí, diante dessa lei do estatuto, está tudo errado. Claro. Tem pastor que apoia. Mas aí eu não vou entrar nisso porque a gente ainda tem página aqui para ver, pastor, meu irmão. Mas eu acho errado isso é pecado, porque a pessoa está dando uma desperta, né? Mas A pessoa não quer perder a boquinha, não né? quer perder, você usou a expressão? Boquinha. Vamos lá, gente, desculpa, eu não vou poder responder porque tem muita página. Já são que horas? 9h30. Moisés não instituiu o divórcio, mas tolerava o costume arraigado já em Israel. O repúdio da mulher limitava-se a uma única coisa.
a questão do marido ter descoberto a prostituição da sua mulher, ou ao contrário. Obviamente, ao contrário, é difícil acontecer, porque a mulher sempre, vamos dizer assim, era prejudicada pelo fato. Existia muita armação ali, mesmo ali, não na lei de Deus, mas o próprio povo fazia. Tinha gente que era assim, ele pegava uma prostituta, ele casava com a prostituta, pegava a prostituta, usava a prostituta, casava com ela, na verdade, casava com ela, usava a prostituta, quando era de noite ele divorciava da prostituta. Foi por isso que Jesus falou, porque era um costume, eles faziam isso para poder dizer que estava casado, e aí divorciava à noite. Foi por isso que Jesus falou que endureza os vossos corações, porque eles tinham o costume de fazer isso, é aquela malandragem, já existia uma malandragem, né? Profecia sobre o futuro de Israel, você tem aí as bênçãos e as maldições, né? O pacto do Sinai convida a nova geração a renová-lo, todavia a ratificação final com o pacto com o Senhor seria feita em Canaã depois de atravessar o Rio Jordão. Então aqui Moisés começa a entregar as profecias. Agora o povo ia entrar, antes de entrar na Terra Prometida, olha só, tinha que fazer um holocausto e ofertas de paz. O holocausto significava consagração, entrar na terra. Os israelitas se consagrariam de novo ao Senhor e gozariam da comunhão com o seu grande dirigente espiritual. Vamos pulando rápido aqui. Bênçãos e maldições. Sanções da lei, bênçãos e maldições. Página 140. A obediência traria bênção e a desobediência maldições. Vamos ver as bênçãos. Obediência trazia as bênçãos. Atenção, as bênçãos. Prosperidade, livramento, abundância, bênçãos espirituais, proeminência entre as nações, isto é, destaque entre as nações. Não é? A desobediência, aí ia trazer para eles maldições pessoais, peste, estiagem, isto é, falta de chuva, né? Derrota das guerras, praga, calamidade, cativeiro, invasões dos inimigos, devastação da terra e canibalismo em tempo de seco. Até isso teve. Os pais comiam seus filhos, foi terrível isso. Pragas, dispersão entre as nações, isso aconteceu, dispersão entre as nações. Os judeus, e isso acontece até hoje, quer dizer, até no século 20, 21, isso aconteceu, né? O último discurso de Moisés, aqui, Moisés está se despedindo, né? Moisés apresenta a Israel duas alternativas: servir ao Senhor ou servir os seus inimigos. Ao deixar o Senhor, Israel será então sempre presa de invasores. Unicamente o braço invisível de Deus pode protegê-lo se o povo apoiar-se nele. 2. Últimas disposições. Moisés já estava com 120 anos. Olha, gente. Ele animou os israelitas. Olha as últimas, vamos dizer assim, as últimas obras de Moisés antes de sua morte. Animou os israelitas, colocou Josué como seu sucessor, entregou o livro da lei aos levitas e deu instruções aos levitas. O cântico, após cruzar o Mar Vermelho, página 142. Após cruzar o Mar Vermelho, Moisés havia entoado um hino ao Senhor. Ele escreveu um outro cântico. O outro cântico chama-se Chave para toda a profecia. Encontra-se algumas figuras retóricas. Isso aqui. Pula isso aí. Vamos lá. Olha só. Moisés ilustra o cuidado carinhoso de Deus, dizendo o seguinte, com 3 figuras poéticas. Israel é a porção do Senhor, a sua herança, né? 2, o cuidado divino de Deus, né? Como se fosse uma águia que protege o seu filhote. E uma expressão de carinho, né? Que é o Jesurum. Uma expressão de carinho significa criança mimada, possivelmente o justo, né? Tudo bem. Página 143. Moisés abençoa as tribos. Pouco antes de subir ao Monte Nebo para completar a terra prometida e morrer, Moisés abençoou as tribos de Israel. Convém notar, terceira parágrafo, convém notar que as bênçãos se concretizaram com a colocação de cada tribo na terra de Canaã, como foi dividida mais tarde.
e ele viu a terra e a localização posterior de cada tribo. Olha aí, agora ele está organizando as tribos e vai dar bênçãos específicas a cada tribo. Muita atenção que estamos na fase final aqui. Para Rúben, ele que havia perdido a primogenitura, ele pediu a multiplicação de seus filhos. Então, posteridade. Para Judá, poder. Ok? Então, ações militares, essas coisas assim. Levi recebeu o sacerdócio, levíticos, levitas. Né? Benjamim, habitar nos montes. Efraim e Manassés, fertilidade da sua terra e grande força. Zebulon, eles prosperariam em empresas comerciais na costa do mar. Gade, coragem e fidelidade no trabalho. Dan, seria valente como leão, né? Como um leão jovem. Né? Naftali, receberia uma terra fértil. Azer, abundância de oliveiras e segurança. O interessante é que aqui falta a tribo de Simeão. Não está aqui na lista. Eu li 11 tribos. E a tribo de Simeão, ela não foi citada por Moisés. Não existe uma explicação específica por que não foi citada por Moisés. Né? Agora, a tribo não deixou de ser abençoada. Olha aqui. A tribo recebeu terras no extremo sul de Canaã. Lá no livro de Apocalipse, ela é contada como uma tribo que foi considerada por Deus. Ela não foi esquecida, ela não foi apagada da história. Isso é importante. Quando você lê o livro de Apocalipse, você vê a tribo de Simeão. Ela não foi apagada da história. Agora, ninguém sabe, não há porquê, não tem uma resposta correta porque a tribo de Simeão, Moisés não deu essa bênção, tá? Não se sabe até hoje porquê. A morte de Moisés, Deus permite que Moisés contemple a terra prometida do Monte Nebo. E isso aconteceu por a sua desobediência nas águas de Meribá. Para finalizar nossa aula, eu vou ler aqui, ó. Não obstante, página 145, não houve profeta antes nem depois em Israel como ele. Deus levou o espírito de Moisés consigo, sepultou o corpo em seu lugar desconhecido dos israelitas. Se o lugar de seu sepultamento fosse conhecido, o povo teria convertido em santuário idólatra. Aí, irmão, o irmão falou, senão as pessoas iam idolatrar se tivesse. Então Deus sabe de todas as coisas, por isso que ele não permitiu que o corpo de Moisés fosse encontrado ou tivesse apoio. Bem, vamos ficar de pé, muito obrigado a vocês, muito obrigado pelo caldo, né? Caldo de abóbora, né? Com queijo, gorgonzola, muito aboborá com queijo meu gorgonzola, tem muito tempero, Oui, monsieur. adieu.